O diálogo ele é a dinâmica onde a negociação se desenvolve. E a gente tem que prestar muito atenção em como a gente consegue, no processo negocial, desenvolver um bom diálogo, um diálogo eficaz. Porque muitas vezes a gente está negociando ali, as pessoas estão conversando, mas esse diálogo ele não se desenvolve, ele não avança. Muitas vezes as pessoas conversam lá na negociação e parece que estão tendo ali um monólogo, elas não se entendem muito bem e acaba que a negociação ela trava, ela não vai para frente por essa falta de diálogo. O diálogo não é só conversar. O diálogo é justamente estabelecer essa relação de troca de informações, né? Exploração de alguns fatores que são importantes para o desenvolvimento da negociação. Então, o primeiro ponto que a gente tem que se atentar quando a gente está num diálogo é deixar o outro falar. Eu sei que isso é muito trivial, então assim, deixar o outro falar é uma questão básica, né? Um vai ter que emitir ali a informação, o outro vai ter que receber, você tem um meio que propagar isso. Então, o diálogo é feito desse emissor e desse receptor. Então, só que muitas vezes as pessoas elas acabam ali transformando o diálogo em um monólogo. Então elas estão negociando e parece que elas falam muito, elas não ouvem o outro, elas transformam ali aquele processo que seria dialógico em um monólogo. Muitas vezes porque elas estão ansiosas, estão nervosas com a negociação, talvez o ambiente seja hostil, então ela não consegue ali ouvir o outro muitas vezes porque ela não dá margem para ouvir o outro. E quando ela se põe a ouvir o outro, elas não conseguem. Então, pensar em estabelecer um diálogo eficaz é pensar em deixar o outro falar, ouvir mais e falar menos na negociação. Falar de forma estratégica, né? Toda vez que você fala isso, você tá emitindo ali informações, então a gente precisa ter isso com muito cuidado na negociação. Tem coisa que a gente não pode revelar, mas é muito importante deixar o outro falar. Né? Quando o outro fala, você vai ganhar mais informações ali, você vai conseguir explorar muito mais as ferramentas negociais para você conseguir alcançar aí um resultado ótimo. Então, deixe o outro falar. Né? Lembre-se, peraí, eu estou falando muito aqui? Não, eu vou parar um pouco, acho que eu vou ouvir mais. Então, tenha isso em mente quando você estiver dialogando com o outro. Se pergunte, estou falando muito? Eu acho que eu vou diminuir um pouco aqui, vou deixar o outro falar mais. Eu quero que isso seja um diálogo mesmo e não interromper o outro. Então é deixar o outro falar e não interromper. Não tenha pressa, deixa ele concluir ali. Quando ele concluir, você vai lá e fala. Ah, mas ele está demorando muito. Sim, em certas ocasiões você tem que usar isso de forma bem sutil, né? Bem estratégica. Você pode ali, quando o outro não para de falar, começar a falar também, mudar um pouco, puxar o assunto mais aí para sua questão, mas isso de forma bem sutil, mas deixe o outro falar. Isso é extremamente importante, não transforme o diálogo negocial em um monólogo. Outra questão é suprimir os julgamentos. Veja, quando o outro está falando, a gente tem uma mania de ficar pensando justamente no que ele está falando, julgando ali o mérito. Ele nem terminou de colocar o ponto dele, a questão dele, muitas vezes a proposta, e a gente está pensando em como que a gente vai responder ele. A gente fez o julgamento e a gente já se prepara para se colocar. A gente não vai nem ouvir, não vai nem deixar o outro terminar de falar, e a gente já fica ansioso ali querendo se colocar. A gente muitas vezes nem reflete sobre o que o outro falou. E a gente já julga e quer colocar, ele quer responder aquilo no processo negocial. Então evite fazer os julgamentos na negociação. Você está negociando com o outro, espera ele terminar de falar, reflita um pouco sobre o que ele falou. Não julgue. Aquela proposta, você pode não gostar daquela proposta, mas ouça aquela proposta até o final, não faça julgamentos sobre o outro, não faça esses julgamentos precipitados, né? Não crie estereótipos para o outro, né? De forma prematura, as pessoas não são aquela coisa determinada, né? Então, isso pode prejudicar a sua negociação, o seu diálogo, se você tiver essa visão de fazer julgamentos, não esperar o outro concluir a fala dele, já querer responder quando o outro está falando, você se prepara para lançar ali uma resposta. E uma terceira questão que é matadora para você ter diálogos eficazes é realmente você demonstrar interesse no outro. Interesse quando o outro estiver colocando a proposta, quando ele estiver falando o ponto de vista dele, você demonstrar interesse. A gente faz muito isso pela escutativa também, né? Parafraseando, evidenciando alguma questão que ele falou, dando ali um reforço positivo numa questão que ele falou. Olha, muito bom esse ponto que você
abordou aqui na negociação. Demonstre interesse, linguagem corporal, né? Preste atenção, demonstre para o outro que você pode discordar do que ele fala, mas que você está inteiro ali, você está presente naquele momento e que com certeza você entendeu o que ele falou. Mesmo que você discorde, mas você entendeu. Então você não precisa concordar, mas tem que demonstrar que você está interessado no ato, no movimento dele falar. Não é necessariamente no conteúdo, mas o movimento dele falar é importante. É importante que ele se posicione, mesmo que você discorde na negociação. Então, demonstre esse interesse pelo outro no processo negocial, nessa questão dialógica, que eu tenho certeza que você lembrar desses 3 pontos quando você estiver no meio de um diálogo negocial, eu tenho certeza que a sua eficiência vai aumentar muito, esse diálogo vai ser muito produtivo e seus resultados ali, você vai conseguir conquistar resultados ótimos na sua negociação.